Olá, tudo certo? Hoje nós iremos desenvolver a nossa soma de frações de uma forma literal. A gente vai usar só letras. Hoje não vai ter exemplo numérico. Na verdade, vai ter um exemplo numérico, mas lá no final, utilizando a nossa expressão final, que vai estar baseada em letras, para facilitar alguns exemplos numéricos. Então, a gente vai agradar um e agrada o outro. Agrada quem gosta de letra e agrada quem gosta de número. Tá certo? Então fica até o final do vídeo e se prepare para a sopa de letrinha. Valeu, bora lá pro slide. Então tá aí a nossa expressão um pouco mais geral, utilizando letras ao invés dos números. E vamos seguir o mesmo procedimento do exercício passado. Então já apareceu pra gente as três setas, a seta verde, a vermelha e a azul. E bora lá pro passo 1. Lá no passo 1, o que vai aparecer pra gente? Nossa seta em verde. Observe que ela está cortando a letra A e a letra D. Então a gente vai fazer o produto dessas duas letras, A vezes D, e a gente escreve lá no rascunho. Então lá a gente já escreveu A vezes D ou D vezes A. E isso é para lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente pode escolher a forma como a gente vai escrever, tá certo? E ali menor do lado já está escrito ó, D vezes A igual a vezes D. Tanto faz, você escolhe, fica a seu cargo. Então ali no passo 2, vamos observar agora a nossa seta em vermelho. Ela está cortando o B e ela está cortando o C. Então vamos fazer o produto e escrever no rascunho. Então está lá no nosso rascunho B vezes C ou C vezes B, porque C vezes B é igual a B vezes C, tanto faz, você escolhe, você escreve o jeito que você quiser. Então bora lá para o passo 3. Aqui no passo 3, a gente vai observar a nossa seta em azul. A nossa seta em azul, ela está cortando B e ela está cortando D. Então a gente vai escrever o produto dessas duas letras lá no rascunho. Da mesma forma que os anteriores, a gente pode escrever B vezes D ou D vezes B. Tanto faz. E bora para o passo 4, que é o derradeiro, né? A gente vai utilizar agora todos os valores que a gente conseguiu no passo 1, no passo 2 e no passo 3. E aqui nós vamos lembrar que nossa soma de fração, o resultado dela é uma terceira fração. Então a gente vai colocar o igual e o traço. E bora olhar para as nossas flechas, para a gente saber o que é que vai ficar na parte de cima da fração e o que vai ficar na parte de baixo dela. Nossa seta em verde está apontando para cima e para a esquerda. Então, o resultado do produto A vezes D ou D vezes A vai ficar na parte de cima do traço e do lado esquerdo. Agora, no passo 2, nós vamos observar nossa seta vermelha. Nossa seta vermelha está apontando para onde? Para cima e para a direita. Então, nós vamos colocar o resultado do produto B vezes C na parte de cima e da direita do nosso traço. E a mesma coisa para nossa seta em azul. Mas bora observar a nossa seta em azul lá no passo 4. Passo 4, nossa seta em azul está apontando para onde? Já para baixo da fração, né? Então é ali que vai ficar o resultado B vezes D em azul. Vamos lembrar que é uma soma de frações. Entre então o A vezes D em verde e o B vezes C em vermelho, tem que ter um sinal de mais. E a gente coloca esse sinal de mais ali, tá certo? Vai aparecer agora para a gente mais um exemplo de como eu poderia ter escrito essa expressão final. Então, essa expressão final poderia também ser escrita como D vezes A em verde, C vezes B em vermelho e D vezes B em azul. Ou poderia também ter sido escrita dessa terceira forma, ó. A vezes D em verde, C vezes B em vermelho e D vezes B em azul. As três vão nos dar o mesmo resultado. Um ponto interessante que a gente pode observar é que ao desenvolvermos essa soma de frações de uma forma um pouco mais genérica, né, um pouco mais geral, utilizando as letras ao invés dos números, é que podemos usar qualquer uma dessas três expressões finais que a gente obteve como resolução final. Então, a primeira que a gente obteve é o A vezes D mais B vezes C dividido por B vezes D. A gente pode utilizar essa expressão final da seguinte forma. Vamos dar um exemplo aqui para ficar simples. Ó. Então, ali a gente tem duas frações. A gente tem 2/3 e a gente tem 5/4. Observe o seguinte. Eu posso falar
que A dividido por B é igual à minha fração 2 dividido por 3. E aí eu vou chamar o A de 2 e o B de 3. E eu faço a mesma coisa para outra fração. Eu falo que a minha fração C dividido por D é igual à minha fração 5 dividido por 4. E aí eu chamo C de 5 e eu chamo D de 4. E aí eu dou valor às minhas letras. E aí o que acontece? Observa lá a nossa primeira expressão final, o A vezes D mais o B vezes C dividido por B vezes D. E a gente vai substituir os valores das letras pelos números. Então a gente vai ter o seguinte, olha lá, o A ele vale 2 e o D vale 4. Então A vezes D é igual a 2 vezes 4. E a gente escreveu ali. O B vezes C, o B é 3 e o C é 5. Então a gente vai ter 3 vezes 5. O B é 3 e o D é 4. Então no lugar do B vezes D, a gente escreve 3 vezes 4. E a gente faz essas multiplicações. Então a gente vai ter na parte de cima 2 vezes 4, 8. Mais 3 vezes 5, 15. Dividido por 3 vezes 4, que é igual a 12. A gente só reescreveu, né? E aqui a gente vai ter uma nova fração, 23 dividido por 12. Então, o interessante é isso. Para as pessoas que têm facilidade para decorar fórmula, tem uma boa memória e gosta de aprender as disciplinas dessa forma, uma maneira boa de utilizar esse desenvolvimento que a gente fez de soma de duas frações de uma forma mais genérica, mais geral, né, utilizando letras, é fazer exatamente isso. Guarda essa última expressão final, igual a gente guardou, e só faz a substituição dos valores numéricos pelas letras, igual a gente fez aqui, que vai dar tudo certo. Tá bom? Então vamos ficando por aqui e muito obrigado para quem ficou até o final. Até mais!